E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É engraçado, às vezes eu dou uns exemplos nos meus stories. Eu falo, por exemplo, assim, fulano fez uma festa. Aí eu coloco entre parênteses: não estávamos na época de pandemia. Não, você tem que deixar muito bem explicado tudo. Porque assim, eu tô dando um exemplo. É um exemplo, às vezes, bizarro. É um exemplo que nunca conseguiria acontecer. Mas aconteceu uma vez de eu não colocar, não, estávamos tendo pandemia. A pessoa, mas não pode, que tá tendo pandemia. Eu falo, cara, eu tô falando de extraterrestre. É um exemplo. País, tipo, sabe? Então, é verdade. É exatamente isso. As pessoas, elas perdem a naturalidade. Porque você começa a parar pra pensar, porque você já tá tão acostumado que você começa a parar pra pensar, não, se eu mostrar esse copo d'água aqui, eles vão reclamar, porque de repente a água, ela não é mineral, ou ela não é do filtro, ou ela sei lá do que, não tá gelada, não tem gelo, e você fala, melhor não mostrar, né? Você acaba deixando de mostrar muita coisa que seria interessante pros seus seguidores, pro seu público, por questões do que é a opinião que os outros vão ter em cima daquilo. Então assim, hoje em dia você tá muito, tipo, uma caixinha assim, que você fala assim, se eu mostrar isso, eu vou ter hater, se eu fizer isso, eu vou ter hater. E aí você acaba ficando naquela bolha e acaba não fazendo nada. Ou você liga o botãozinho lá e não estou nem aí pra ninguém e vai com hater mas mesmo. É difícil, mas é difícil, mas aí tem que difícil. ter muito preparo psicológico pra isso. Tem que ter estômago, tem que ter terapia, tem que ter autoconhecimento, a pessoa tem que saber muito quem ela é. De fato, ela tem que entrar num processo de autoconhecimento pesado. Porque o que eu mais vejo por aí é o pessoal ensinando persona sem nem saber quem ela é. Aí quando acontece esse tipo de coisa, a pessoa se retrai, a pessoa pega o pior caminho. Você sabia que a diferença entre o herói e o vilão é só a forma que eles canalizaram os traumas que eles passaram pela vida? A única diferença do herói e o vilão é que aconteceu um trauma na vida deles e que o herói soube canalizar aquilo para uma forma positiva e que o vilão canalizou para o lado Muito bom esse negativo. Exato. A maioria das pessoas que me xingam, que brigam comigo, eu tento conversar. E eu sempre consigo reverter. Porque você vai ver que no fundo, sei lá, ou foi uma palavra que ela interpretou da forma dela, ou é um tipo de atenção que ela tá querendo. E quando você tá conversando, você tá dando atenção pra pessoa. Então, eu acho que tanto da parte deles quanto da nossa parte, falta a gente entender que são seres humanos, um do outro lado, né? Então, assim, eu sou um ser humano, a pessoa que tá me xingando também é um ser humano. Então, eu acho que quando a gente começa a entender isso, fica um pouquinho mais fácil, mas ainda é difícil. Porque é difícil a gente dar o outro lado, né, do rosto pra pessoa continuar te batendo, quando você pode falar, bloqueia. Não, é interessante que às vezes a pessoa chega como um hater E sai te amando. e vira, tipo, o seu seguidor, seu fã, e acaba comprando seu produto, alguma coisa assim, só pelo fato de você ter conversado e às vezes alguma palavra sem você querer falar pra ela, mas virou uma chavinha na cabeça dela que falou assim, cara, agora a partir dessa virada eu sou uma pessoa melhor. E às vezes, que a internet, os experts, além de vender produtos, passar o conhecimento adiante, eles são muito psicólogos também, né? Muito. Cara, porque assim, todo momento, gente, pessoas de todo tipo, de todas as religiões, culturas, e países que vêm conversar com você. E você tem que saber abordar, conversar com cada um ali. Cada um vai trazer uma história diferente, cada um vai trazer uma experiência diferente que já teve com outras pessoas. E aí você vai ter que fazer naquele psicológico, aquela troca de informações ali com a pessoa, né? Você já foi muito psicóloga? Já. Já fui psicóloga não formada, mas me virando lá, né? Porque você tem que lidar com pessoas muito diferentes. Você tem que entender os traços, as pessoas como são diferentes e respeitar isso e acolhê-las, né? Se for o caso. Então, isso é até uma coisa boa de você se expor, é que você começa a entender sobre pessoas. Eu acho muito importante, inclusive, eu acho que é um dos princípios do marketing digital, o marketing que for, que é comportamento humano. Na minha visão, o marketing digital nada mais é do que um estudo contínuo pautado sobre dados sobre o comportamento humano. Em todos esses anos que eu fiquei nos bastidores, muito do que eu fiz foi suporte. Então eu tinha o ônus de ter o público e não tinha muitos dos bônus, mas eu lidava com pessoas, então eu recebia nudes. Nossa, sério. Cara, já aconteceu comigo. Sério? A primeira vez que aconteceu comigo foi esse mês. Me conta isso. Cara, um fake mandou lá um vídeo. Deixa eu ver esse negócio. Eu achava que era uma pessoa comum. Quando eu vi lá o negócio, eu pulei pra trás, cara. Eu fechei a pessoa que tava do meu lado. O que foi, Ana? O que foi que aconteceu? Aí eu,
Nada, me mandaram um negócio aqui horrível. É assim, eu recebia porque assim, eu ficava muito no WhatsApp, tipo, tinha o WhatsApp de suporte e tinha o direct de alguns perfis que eu ficava no suporte. E muitas pessoas, agora eu acho que elas já caíram mais na real, mas no início, sei lá em 2016, 2017, as pessoas achavam que quem ficava no suporte era o próprio infoprodutor. Então, por exemplo, quando eu tava no suporte do Bruno, eu só recebia peito. Era muito peito. Eu recebi também algumas outras coisas que não eram peito. Mas assim, teve até um dia que eu falei pro Bruno, eu falei, escuta, você pode avisar que não é você? Ele colocou, eu tirei print daquele story que foi o melhor. Ele falou assim, não mandem nudes, não sou eu. Porque eu tava recebendo muito. A gente pode equiparar com a galera que joga calcinha nos shows dos caras, sabe? Eu acho que isso é que a gente traz pro mundo digital, deve ser tipo isso. Mas não faz sentido. Ou uma curiosidade, você sabe por que as mulheres jogam calcinha pra esses cantores, esse pessoal famoso? Porque eles... Não, agora é sério. É uma curiosidade. Eu não sei se eu quero saber dessa resposta. Não, é porque eles trazem uma sensação pra gerar aquela vontade nos fãs de sempre ter aquela chance de ter ele, aquele cantor, aquele famoso. E o que é que eles fazem? Geralmente, boy band faz muito isso. Eles nunca aparecem com namorada. Nunca. Então, na cabeça das fãs, elas sempre vão ter uma chance disponível, pode ser a chance que for, nem que for 0,00001%, aquilo desperta uma emoção de que sempre vai ter uma chance para elas e deixa o engajamento delas na banda muito maior. Do que contrário se cada um deles tivesse uma namorada. O fanatismo seria completamente diferente. As vendas dos discos deles seriam completamente diferentes. Mas, cara, faz muito sentido, porque a gente tava num jantar no final do ano passado, lá na casa do Paulo, no Paulo Cuenca. E a gente perguntou, a gente falou, você recebe muito nude? E eles falaram assim, hoje em dia não muito. E a gente começou a perceber que o que eles tinham em comum? Eles sempre mostravam as esposas, namoradas, enfim. Então, eles sempre mostravam que eles respeitavam demais a pessoa com quem eles estavam. E eu acho que isso já coloca um pouco de barreira, né? Porque... Você vai educando, né? Exatamente, porque na época que eu recebi os nudes do Bruno... Não do Bruno, gente, pelo amor de Deus, das fãs. Deixa claro, eles vão cortar só esse pedaço. Não era do Bruno, pelo amor de Deus. Quando a Malu começou a aparecer, as pessoas começaram a parar pra falar assim, pô, ele tem alguém. Então faz super sentido isso. Super, super. Tanto que ele até brinca, né, que eles estão separados há sei lá quantos meses, eles só fazem isso pelo Ibope que eles têm. Qual foi o motivo de você sair dos bastidores e começar a se expor? O que te levou a fazer isso? Bom, no início eu só produzia conteúdo sobre nutrição, então assim, eu usava o Instagram como uma ferramenta para aprendizado, para memorizar mais as coisas que eu estudava, para colocar para fora, para transbordar esse tipo de coisa. Só que aí, enquanto eu tinha esse perfil que eu falava sobre nutrição, dava umas diquinhas e tal, o pessoal viu a coisa acontecendo ali por trás. Eu tava mudando na casa dos meus pais, eu tava começando a, mudar a minha vida e o pessoal começou a perguntar, roda, assim, o que aconteceu? O que você tá trabalhando? O que você tá fazendo e tal? Aí eu fui introduzindo aos poucos aquele assunto no meu Instagram, sabe? E ao longo desse tempo, eu acho que eu já mudei o nicho do meu Instagram umas 3 vezes. Tem gente que me segue desde o fitness. E uma coisa muito legal que essas pessoas falam é que, cara, eu não te sigo pelo conteúdo que você tá produzindo no momento. Eu sigo você por ser você. Porque eu vi tudo isso que você passou. Então, mais uma prova de que a era da pessoalidade tá aí na porta. Já chegou. Então, assim, você dar mais importância pro seu nome do que pro que você faz foi uma coisa que eu sempre levei como parâmetro ao produzir conteúdo nas redes sociais. Eu sou muito maior do que aquilo que eu faço. Porque aquilo que eu faço vai estar sempre em movimento, vai estar sempre se modelando ao longo do tempo, se ajustando. Então eu dou muita importância a isso. E o momento onde eu realmente joguei tudo pra fora, que eu comecei a produzir de fato sobre o mercado digital, foi quando eu já tinha alcançado aí uns 500 mil de patrimônio, assim. O Nigro até tinha me chamado pra tomar um café com ele. Eu não sei se vocês lembram aquela época que ele tinha postado. Se você tiver 18 anos, já tiver passado de 500 mil, alguma coisa assim, fala comigo que a gente vai tomar um café. E aí eu fui, tomei o café com ele, e foi logo após isso, que eu tive essa conversa com ele, inclusive, que me ajudou muito, que eu comecei a expor essas coisas. De fato, produzir conteúdo e entrar também pra parte dos infoprodutos. E uma coisa que vai ser muito mais fácil, a troca do nicho, porque, por exemplo, ela fala de Nutri. Se ela começa a mostrar todo o processo
de que ela tá grávida, que ela começa a amamentar, e ela vai trocando isso daí, o público dela nem sente. Eles vão se E às vezes adaptando. eles vão se adaptando e vão gostando desse outro nicho que ela tá... Porque ela vai se identificar com muitas outras, de repente, mães que seguem ela. Então, assim, vai ser tão natural essa troca do que se você ficar, tipo, do nada você aparecer com um bebê e Mudar fala todo o seu O que Instagram." aconteceu? Tipo... É. Então a mudança é muito tranquila. E como foi essa mudança, assim, desses nichos, assim, pro seu perfil? Cara, comigo foi muito gradual. Fui implementando aos poucos, eu via como... Cara, de 100% dos stories que eu posto, 10% eu vou postar sobre motivação. Aí, nutrição, motivação. Pode ser uma linha editorial complementar. Aí, joguei isso. Aí, ao longo do tempo, com motivação, eu fui e coloquei como linha editorial complementar empreendedorismo. Empreendedorismo, motivação e hábitos saudáveis de vida. Aí, junta isso, produtividade. Aí eu peguei essas âncoras para começar a introduzir o meu nicho principal, que é hoje, que é o marketing digital, aos poucos. E aí eu fui falando sobre esses assuntos, produtividade, empreendedorismo, fui falando aos pouquinhos, introduzindo, mesclando o conteúdo a chegar um momento que eu passei por toda essa fase de transição e comecei só a falar disso. E eu cheguei no momento onde eu nunca mais produzi nenhum conteúdo sobre nutrição. É isso. É você fazer... Gradual. E aumentando a balança, diminuindo o outro. As pessoas provavelmente não vai nem sentir que você mudou. Porque elas vão estar tão no seu hype, assim, do que você tá falando, que a hora que vê, fala assim, nossa, ela falava disso? Tipo, não, ela só fala de marketing digital. As próprias pessoas que já te seguem lá Nem atrás... lembram, né? Nem lembra.